Fala, minhas princesas e princesos, tudo bem com vocês? Paulo Campanelli mais uma vez aqui trazendo o resumo da Fórmula 1 para vocês. Grande Prêmio da Grã-Bretanha, que tivemos corrida sprint no sábado e o Grande Prêmio no final de semana, no domingo, fechando esse domingão aqui que não foi dos melhores aqui para nós brasileiros. Mas na Fórmula 1 tem bastante coisa interessante pra gente falar. Temos aí Kimi Antonelli, que viveu o céu e o inferno no mesmo final de semana. Temos também a redenção de Leclerc e uma decisão pra lá de questionável da direção de prova no final da corrida, quando tinha tudo pra colocar aquela fogueira que a gente gosta no final da corrida. Os comissários de prova jogaram aquela água no chope. Fica aí que tem muito de Fórmula 1 pra gente falar. Vamos pro vídeo. What do you want from me? It's not how it used to be. Antes da gente falar de como que foi a principal corrida do final de semana, a gente tem que dar um passinho para trás aí no sábado e entender como é que foi o nosso final de semana de corrida na corrida sprint. Hamilton largou na pole e manteve por boa parte ali do início da corrida a sua primeira posição, com o Antonelli pressionando bastante. Lando Norris fez também uma boa largada, mostrando que a McLaren parece que nesse final de semana encontrou talvez ali o ritmo que eles buscavam no seu carro e fez uma excelente corrida nesse seu final de semana de corrida sprint. Leclerc e Verstappen também fizeram uma boa corrida ali de recuperação e a gente dá um grande destaque aqui para o duelo entre o Hamilton e o Antonelli, que ficou numa baita de uma disputa e até que o Antonelli de fato conseguiu superar o Lewis Hamilton na volta 8 e dali ele liderou até a vitória. Teve esse grande destaque aí, foi o quanto que o Hamilton conseguiu segurar os ataques ali do Antonelli. O Norris veio logo na sequência ali, fechando em terceiro, um bom resultado para a McLaren, que vinha ali um pouquinho mais apagada, ficando ali mais na disputa ali com a Red Bull. E o Russell também mostrou um ritmo bem consistente aí, fazendo ultrapassagens importantes durante a corrida sprint. Verstappen, no entanto, mostrou um pouco de perda de rendimento ali no seu carro, que não foi um final de semana muito bom para ele, apesar de ter feito um bom início de corrida, e no domingo também fez uma corrida com um bom início, também um bom ritmo que ele manteve, e no final vocês vão acompanhar o que aconteceu, porque teve mais coisa ainda para frustrar o Verstappen na corrida de domingo. De fato, a corrida sprint é uma corrida muito mais curta, fato chamou bastante atenção, foi isso que eu trouxe aqui para vocês, e principalmente ali na finalização, vou deixar aqui do meu lado como que ficou a classificação. Mas basicamente nós tivemos Antonelli em primeiro, Hamilton em segundo e terceiro o Norris. A Mercedes mostrou novamente um ritmo forte e a Ferrari e a McLaren se demonstraram bastante competitivas e consistentes, tá? Principalmente a Ferrari. E com todo esse pacote aí que a gente teve na corrida sprint, elevou muitas expectativas para o que vinha no domingo de corrida para Silverstone. Sobre a corrida de domingo, nós começamos aí com a largada com o Antonelli dando uma moscada monstra na hora que as luzes apagaram, e com isso Hamilton e Leclerc dispararam na frente e deixaram as duas Mercedes para serem incomodadas com o Verstappen. E logo atrás do Verstappen nós tínhamos o Hadjar e logo atrás deles nós tínhamos as duas McLaren. Leclerc assume a ponta e vai liderando, enquanto o Hamilton tem que ficar de escudeiro para receber ali os ataques do Antonelli. Mais atrás, ainda na primeira volta, a gente tem que lembrar um pouquinho ainda do acidente que teve, um acidente leve que os carros acabaram voltando, mas foi o toque ali de Albon com, se eu não me engano, foi o Berman. Foi numa disputa em uma das freadas das curvas ali, houve um toque na roda traseira do Oliver Berman e os dois carros, né, tanto do Albon quanto o do Berman, saíram da pista. Por conta disso, o Albon tomou aí uma punição. Logo mais à frente, isso não sei se afetou o carro dele, mas ele precisou abandonar. O Berman não teve lá uma grande corrida, né, porque começou já prejudicado logo do começo, mas nós também tivemos uma outra punição que foi de Lewis Hamilton por conta de uma queima de largada. E depois que a gente viu o replay, não sei se foi a embreagem que deu alguma coisa ali na hora que ele estava preparando o carro para a largada, o carro dele deu uma leve movimentada para frente, e isso
de fato configurou uma queima de largada, mas tinha muito mais emoção ainda para vir no Grande Prêmio da Inglaterra. Falando um pouco das disputas desse final de semana, nós tivemos primeiramente, né, a disputa logo na largada pela primeira posição, onde Hamilton passou o Antonelli por conta ali da dormida dele no ponto na hora da largada, né, e também o Leclerc. O Leclerc esse que assumiu a liderança com o Hamilton ficando em segundo. Mas aí a gente destaca um pouquinho, 11 voltas depois, que foi na 11ª volta, que houve de fato a disputa entre Hamilton e Antonelli. O Antonelli veio um ritmo muito mais forte que as Ferraris, inclusive, e estava andando muito, mas muito esse menino, e ele conseguiu superar o Hamilton e abriu ao ponto de ir à caça do Leclerc. Apesar que tinha muita corrida ainda pela frente, tinha pit stop, um monte de coisa, mas de fato ele foi para cima e foi lutando ali para remar e tirar essa desvantagem. Tivemos também um pouco de disputa ali entre as Red Bulls e o carro da Mercedes de Russell, até o ponto em que o Hamilton parou para fazer a sua troca de pneus e aproveitou também para descontar a punição que ele havia tomado. Nisso jogou o Hamilton um pouquinho mais para trás ali, meio que no bolo, com Verstappen e Russell. E aí o Hamilton novamente teve que fazer uma corrida onde tinha que remar muito ali para voltar à disputa do pódio. Inclusive isso foi falado no rádio para ele, que ele estava disputando o pódio e era para ele brigar com os carros que iam logo à frente dele. Tanto é que ele fez uma disputa incrível, muitas trocas de posições entre ele e Russell durante a corrida, e nesse bolo acabou também se envolvendo o Verstappen. E chegou uma hora que tinha os três, basicamente, por muito tempo na imagem da transmissão, que era o Russell e o Hamilton disputando, e depois o Russell chegando no Verstappen e disputando, tentando fugir dos ataques do Hamilton. E o que aconteceu foi que o Russell acabou entrando para o pit stop para fazer sua troca de pneus e deixou o problema do Hamilton para o Verstappen, que foi um pouco depois aí superado pelo inglês da Ferrari. Em meados da volta 44, nós tivemos o Antonelli reportando problemas com seu carro. E quando a gente foi ver, ele estava parando no box, o pessoal trocou pneu, o pessoal trocou bico, trocaram um monte de coisa. E ele voltou para a pista novamente reclamando do carro, reclamando que tinha alguma coisa que tinha quebrado. E depois foi de fato visto que ele estava com um problema. Não sei se algum defletor, alguma coisa ali na roda dianteira que estava afetando a parte da suspensão. Isso estava atrapalhando ele nas curvas, ou com ele fazer contorno de curva, e isso fez com que ele acabasse excedendo diversas vezes os limites de pista. Isso foi anotado pelos comissários de prova, que acabaram aplicando uma punição, mesmo reclamando, falando, olha, mas eu não tive culpa, porque foi problema no carro, tudo. A decisão já estava tomada e ele teve ali uma punição. Um pouco mais para frente ele acabaria por ficar bem mais para trás por conta dessa punição, mesmo tentando se manter na pista e recuperar ali pelo menos algum tipo de ponto, mas essa punição veio no momento ali que ele não poderia, e uma decisão que foi tomada ali pelos comissários de prova colocou tudo a perder para ele. Outros problemas que nós tivemos também, Albon, que eu citei, que ele teve ali uma punição aplicada a ele no início da corrida por conta do acidente com o Ocon, ele teve que abandonar, teve algum problema com o seu carro, e depois a transmissão mostrou ele saindo do carro já com o seu monoposto dentro dos boxes e dentro da garagem, inclusive. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo eu não tive a informação do motivo do abandono dele. Outro que teve abandono também foi Nico Hülkenberg, que estava fazendo uma boa corrida com a sua Audi, mas acabou abandonando por conta de alguma quebra no seu carro. Infelizmente, o piloto alemão teve esse problema e causou um virtual safety car, que naquele momento foi até questionado pelo Leclerc se valeria a pena ele parar para trocar os pneus, né, aproveitar que a pista estava mais lenta, mas a equipe acabou não tomando essa decisão, e depois ficou claro, porque o tempo que ele levaria para dar a volta e entrar no box já teria acabado o virtual safety car, e isso daí traria problemas para ele, né? Outro que teve problema, e aí foi um ponto crucial para toda a corrida, foi
Max Verstappen, que vinha fazendo uma excelente corrida, ia causar ali uma baita de uma confusão ali no campeonato, porque ele vinha para marcar pontos importantes. E infelizmente, após aquela longa reta que nós temos em Silverstone, na curva para a direita, o seu carro saiu de uma forma muito, mas muito estranha. O carro perdeu a traseira e acabou atolando na caixa de brita, fazendo o holandês abandonar. Ele que vinha fazendo uma corrida fantástica, ia ser mais uma baita de uma corrida. A saída de pista dele foi muito semelhante à saída de pista que ele teve na Áustria, no terceiro qualify da Áustria. Então foi muito estranho ver o que aconteceu. Ele reclamou muito do carro no rádio. Tinha acontecido, né, depois que o carro que ele estava abandonando, falou no rádio, xingou muito, e é de se entender, por conta que ele vinha fazendo uma ótima corrida, é de se entender que ele devia estar muito frustrado aquela hora e muito bravo, e isso fez com que ele esbravejasse daquele jeito. Mas a Red Bull tem que colocar as barbas de molho, que eu acredito, que é uma opinião minha, não tenho base nenhuma pra falar sobre isso, tá? Eu acredito que ele já até tomou a decisão e já deve ter procurado outra equipe, provavelmente ele já ter pré-acertado alguma coisa, porque é impossível que eles tenham carro tão competitivo assim pra segunda parte do campeonato no ano. Carro competitivo no nível que o Verstappen quer, entenda bem isso, tá? Competitivo sim, eles vão estar e vão estar muito melhores do que eles estão agora, mas eu acho que a curva ainda é um pouco mais longa pra eles, e isso vai fazer com que leve mais tempo do que o Verstappen queira pra ter um carro de ponta novamente. E a gente não pode esquecer da evolução das outras também, como Ferrari, McLaren e a própria Mercedes, que vai ser para o duro esse ano. E isso daí causou um rebuliço na prova, que eu vou falar na sequência aqui para vocês. Final da prova, e aí nós tivemos um safety car por conta da posição que o carro do Verstappen se encontrava. Até aí tudo bem, e aí já começou a coçar minha mão, porque eu falei, vai ser um final de corrida épico, porque basicamente todo mundo resolveu parar no box, exceto as duas Mercedes. Por um lado, a Mercedes flertou com o risco e acabou conseguindo, em parte, sucesso. Já explico por quê. Mas todo mundo, você olhava na hora que mostrou a sequência de pilotos e como que estavam os pneus, todo mundo saiu do duro e foi pro pneu macio, exceto as duas Mercedes que estavam com pneu médio ou duro, se eu não me engano. Eu não vou lembrar agora, me corrija aí nos comentários. Mas de fato, eu vi, tava o Leclerc na ponta, por conta dessa parada Hamilton caiu para terceiro, e na segunda posição estava Russell. Só que embolou todo mundo em fila, safety car, pouquíssimas voltas ali para acabar. Nós pensamos, vai dar uma ou duas voltas para terminar, o safety car vai se retirar e tchau, largada, vai ser aquele rebuliço, pega para capar, quem tiver o melhor pneu, o melhor braço vai levar a prova, né? Ou vai ficar no pódio. Era essa toda a nossa esperança, porque poderia inclusive para o nosso Bortoleto conseguir ali algo melhor, né, uma pontuação melhor para ele. Já falo dele inclusive, mas aí o que acontece? Umas duas vezes na transmissão aparece a mensagem de que o safety car ia entrar, ia se recolher e ia dar relargada, mas de fato nada do safety car voltar para dentro do box e dar relargada. Aí acontece o que? Faltando uma ou duas voltas pro fim, se eu não me engano, na hora que eles abriram a penúltima volta, eles dão o sinal para os pilotos que estavam entre os líderes, né, e o pelotão ali mais à frente, descontar uma volta, ou seja, eles iam passar por todo mundo ali na fila de carros, passar pelo safety car, dar uma volta e realinhar na posição correta no final do grid. Isso daí já ficou meio estranho, tipo, o tempo que eles demoraram para tomar essa decisão e habilitar isso. Beleza, mas seguimos com a esperança de que vai abrir a última volta e vão dar bandeira verde e vai todo mundo largar. E aí chega perto de terminar a penúltima volta e cada vez mais perto, e o safety car não entra. Ele passa de novo e abre a última volta com o safety car liberando todo aquele pelotão. E aí acontece aquilo que a gente mais temia. O safety car passa no final da prova para tomar bandeirada antes de todo mundo. E Leclerc vence, Russell cai no colo o seu segundo lugar porque ele ficou na pista na hora certa, Hamilton termina em terceiro, as duas Ferraris pontuando no pódio, Leclerc fazendo uma prova maiúscula, porque fez uma baita de uma recuperação, ele que vinha de um espiral muito negativo, com muita coisa errada, muito problema acontecendo com ele. Ele faz uma prova monumental e vence essa prova, inclusive eu acho que foi a melhor corrida do Leclerc no ano, né? Inclusive melhor até do que da Austrália.
porque ele vinha, né, de uma espiral muito negativa, ele conseguiu se recompor e vencer uma corrida, e não venceu qualquer corrida, e da forma como ele venceu, eu também aplaudo de pé. Russell, por estar no lugar certo na hora certa, caiu um segundo lugar no colo dele. Hamilton fez uma baita prova também. Eu até comento que o Verstappen vinha fazendo uma boa prova até acontecer o que aconteceu com ele. E preciso destacar também Gabriel Bortoleto, que fez uma prova muito boa, por muito tempo ficou ali na 10ª posição, e com tudo isso que aconteceu, ele conseguiu ali o 8º lugar. Antonelli, que estava ali próximo no final ali do pelotão, lutando para marcar um ponto, com esse afunilamento de todo o grid, com toda essa decisão, ele acabou ficando lá para o final, se não me engano, 16º, por conta da punição que havia sido aplicada. Ele não tinha pago, ela foi aplicada no tempo final dele e fez com que ele perdesse muitas posições. Agora vai uma nota pessoal aqui minha, que anticlímax que foi. Foi uma corrida muito interessante durante todo o tempo, foi uma corrida muito, mas muito mais interessante do que eu esperava, né, por conta de muitas coisas que a gente viu ali, dos problemas das baterias, né, que poderiam ter ali durante a corrida. E no final, a grande surpresa, e a maior surpresa, e a surpresa negativa, foi a forma com que terminou. E eu acho que a FIA e os comissários de prova precisam repensar como eles terminam as corridas, porque, cara, não dá para terminar desse jeito. Não dá, assim, é muito, mas muito ruim por esporte uma corrida terminar com bandeira amarela desse jeito. Se tivesse uma situação ainda que tivessem, capotou um carro, eu tenho que desvirar, estão tirando o carro da pista, estão fazendo alguma intervenção, poxa, cara, eu acho que faz todo sentido eles terminarem em bandeira amarela se for uma situação dessa. Mas, dado o que eles demoraram para tomar a decisão, para todo mundo passar, né, descontar a volta, e demoraram com essa saída do safety car, cara, assim, é terrível isso, terrível. Olha as finais que prova que a NASCAR tem, as finais que a Indy tem. Agora que a gente tá dentro de um grupo americano na Fórmula 1, provavelmente eu acho que isso em uma hora vai ser revisto. O pessoal tá criticando com muita razão. Assim, foi muito, mas muito ruim isso pro esporte. Eu entendo que é uma regra, mas eu acho que é uma regra ruim, e isso precisa ser revisto. Pro bem do esporte, pro bem da Fórmula 1, porque, foi broxante o final dessa corrida. E assim terminamos a corrida do GP da Grã-Bretanha, com Leclerc fazendo sua redenção e terminando no primeiro lugar, Russell em segundo, Hamilton fechando o pódio em terceiro, Lando Norris em quarto com uma baita de uma atuação com a sua McLaren, Isaac Hadjar em quinto lugar, Liam Lawson em sexto, em sétimo Lindblad, com os dois carros da Racing Bulls pontuando pontos importantes de forma consistente aqui na Fórmula 1, e em oitavo lugar, nosso Gabriel Bortoleto marcando mais 4 pontos para Audi indo aí a 6 pontos, todos marcados por Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto em nono, e em décimo Pierre Gasly, outra equipe também que tem se mostrado consistente aí nos pontos, é a Alpine, que usa o motor Mercedes e tá fazendo aí uma boa sequência de pontos que vai valer muito esses pontos no final do ano. O mais legal desse final de semana é que a gente tá vendo um campeonato tomar uma forma que eu não via há um bom tempo. Tá simbolando o campeonato de pilotos, com Antonelli com 179 pontos na primeira posição, George Russell da Mercedes também em segundo com 154 pontos, Lewis Hamilton com 147 pontos em terceiro, seguido de Leclerc com 108 na quarta posição. Na quinta posição nós temos Lando Norris com 97 pontos, Piastri com 82. Verstappen segue ali com 76. Em sétimo, em oitavo, Hadjar com 52. Em nono, Pierre Gasly com 42. E Liam Lawson aparecendo ali no décimo lugar do campeonato de pilotos com 39 pontos. No Mundial de Construtores, nós seguimos com a liderança ainda da Mercedes com 333 pontos, seguido da Ferrari em segundo com 255, McLaren em terceira com 179, Red Bull com 128 pontos na quarta posição, Alpine em quinto lugar com 60 pontos, em sexto a Racing Bulls com 59 pontos, em sétimo a Haas com 21, oitavo o Williams com 11, nono lugar nós temos aí a Audi com 6 pontos, em décimo lugar nós temos a Aston Martin com 1 ponto, e na lanterna nós temos a Cadillac com 0.
Então me diz aí nos comentários o que você achou desse grande prêmio da Inglaterra, o que você acha da corrida terminar do jeito que terminou, em bandeira amarela, ou se você é do time como eu que prefere a corrida terminando com bandeira verde, disputa e carro batendo roda. Apesar de tudo isso, tivemos uma prova muito interessante e, de fato, temos um campeonato muito, mas muito interessante se construindo aqui. Eu acho que a segunda metade desse campeonato vai ser de tirar o fôlego, porque eu acho que a gente vai ter disputa das grandes até o fim, como a gente não via há muito tempo. Quero muito saber sua opinião, então comenta aqui, compartilha com seus amigos que também gostam de Fórmula 1, para esse conteúdo chegar cada vez mais longe e a gente bater um papo, discutir mais sobre o mundo do automobilismo. Quero saber a opinião de vocês e quero interagir muito aqui com vocês. Deixo aqui na descrição o link da Pitts para vocês acessarem. E quem tiver oficina, dá uma moral lá pra mim, vê o que a Pitts pode oferecer aí pra sua oficina, que eu tenho certeza que é a parceria ideal pra você. Galerinha, eu vou ficando por aqui, minhas princesas e princesos. Bom restinho de domingo aí pra vocês. Eu sei que nossa seleção não ajudou, mas de fato é o que é. Esporte é isso mesmo, né? A final da Fórmula 1 também não me deu uma animada nesse domingo. Mas vamos pra cima, tem muito ainda a pista pra gente acelerar, muita coisa pra gente fazer nesse ano. Beleza? Grande abraço pra vocês. Bom domingo, deixa seu like, compartilha, se inscreve aqui no canal. Fechou? Nos vemos na Bélgica em 19 de julho. Tchau, tchau. Até mais.